Vocês vão ver a tarde a mudar abaixo de mim, a gente vai estar discutindo outro assunto agora e vou estar recebendo uma convidada para conversar conosco. Vocês veem aqui BRICS e reação à cúpula da OTAN. Quero passar brevemente com vocês por duas notícias para pautar e a gente vai discutir com ela, mas a gente tem a questão, vocês vão ver ao meu lado, guarda costeira dos Estados Unidos detecta navios militares chineses perto do Alasca. Então a gente teve navios chineses perto de território americano, o que já dá também um tom das tensões escalando, mas não só isso. Um senador russo, ou melhor, não só um senador, mas o presidente do Senado russo, vocês veem a matéria ao meu lado, diz que a resposta à instalação de mísseis na Alemanha será dura. Como eu disse, muita coisa que remonta aí a questões do século passado. A gente pode puxar a tela para mim e eu chamo na sequência a nossa convidada. A gente vai conversar com Emmanuelle Cody, ela que aqui no Epoch Times é a nossa editora setorista de China, e a gente vai estar conversando então a respeito dessas questões e tentando entender melhor esse panorama de tensão que vem na esteira da cúpula da OTAN. Boa noite, Manu, consegue me ouvir? Boa noite, Marcos, consigo sim. Perfeito, boa noite então, Manu. A gente está falando de barcos chineses perto de território americano e de aí um anúncio que vem a respeito do presidente do Senado russo, mas sobre os mísseis sendo colocados na Alemanha. A gente também teve o Dmitry Peskov, você trouxe a informação falando, ele que é porta-voz do Kremlin, de uma reação direta lá vindo de Moscou. Então, como é o clima agora? Qual é a reação vindo de Putin e, por suposto, também de Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês, a essa cúpula da OTAN? Bom, Marcos, como você mesmo até citou alguns dos eventos aí que aconteceram tanto nessa semana quanto especificamente no dia de hoje, as tensões aumentaram bastante com essa cúpula na OTAN. Após eles terem anunciado, os Estados Unidos terem anunciado a pretensão de colocar mísseis ali na Alemanha, logo após isso, a Rússia já respondeu, tanto Dmitry Peskov quanto outros representantes do Kremlin ali responderam. Eles falaram que eles acreditam que os Estados Unidos não vai ter coragem de colocar os mísseis ali na Alemanha porque a Rússia vai responder com 2 vezes mais força. Então eles acreditam que eles não teriam coragem. Outras coisas que vieram também, o Dmitry Peskov estava comentando, que na verdade isso fere a soberania e a defesa ali da Rússia, porque cada vez mais a OTAN estaria andando com a sua infraestrutura para mais próximo ali das fronteiras com a Rússia, né? Então a reação deles foi bem forte e também não somente a reação dos Estados Unidos dizendo que colocariam mísseis ali na Alemanha, mas também a toda a cúpula da OTAN. A gente teve, por exemplo, hoje teve a continuação da cúpula na OTAN e como você comentou ali no começo, a gente também teve um fórum do BRICS ali com o Vladimir Putin presidindo. Agora, para quem não lembra, a Rússia é o país que está presidindo o BRICS. Então, eles tiveram essa reunião e ter essa reunião exatamente no mesmo momento onde a gente está tendo uma cúpula tão importante da OTAN ali em Washington, querendo ou não, representa realmente a reação de todo aquele bloco quanto a essa reunião da OTAN. Então, durante esse fórum do BRICS, o Vladimir Putin comentou muito sobre esse bloco estar cada vez mais se tornando uma coisa essencial para a criação de um mundo multipolar. Então ele enfatizou sobre como todos esses países vão se unir e vão se reforçar para eles poderem, inclusive, estar contra as sanções ocidentais e todas essas coisas. E como você também comentou, a gente teve os barcos chineses ali perto do Alasca. A Marinha dos Estados Unidos detectou aqueles barcos ali. Segundo o comunicado que eles deram, eles ainda estavam em águas internacionais, esses barcos militares chineses, então eles não teve nenhuma infração propriamente dita. No entanto, esses barcos militares chineses, ali perto do Alasca, justamente no dia que a gente está tendo uma cúpula da OTAN, querendo ou não, é muito simbólico. E claro, o Partido Comunista Chinês também teve reações duras a essa cúpula na OTAN, principalmente porque, como você trouxe um pouco ali, um dos focos principais da discussão da cúpula ali na OTAN foi a questão da China e principalmente o suporte que a China está dando para a Rússia, né? E até é interessante ressaltar que hoje, por exemplo, um dos temas também que foi muito discutido foi a questão realmente da parceria da Coreia do Sul
com o Kremlin, com a Rússia, né, que a gente viu há poucos dias. Então, esse também foi outro tema que foi muito discutido hoje. Então, Manu, a gente já teve só para garantir, reação. Coreia do Norte com o Kremlin, certo? Ah, perdão, isso, perdão. A gente viu o acordo agora há pouco, isso, da Coreia do Norte com a Rússia, desculpa. Bom, muito bem. Tem algumas outras questões aqui. Você falou a respeito do Fórum dos BRICS e a gente teve o presidente Narendra Modi durante parte dessa cúpula da OTAN, o premier da Índia, visitando a Rússia. A gente também viu o chefe do exército brasileiro, o general Tomás Paiva, na China. Ele se encontrou com o ministro da Defesa da China. Claro que isso é especulativo, é uma questão de análise, de leitura da conjuntura, mas a gente vê o Brasil também num momento onde se intensifica a tensão da OTAN, aparentemente tomando uma postura que, bom, muita gente argumenta pelo pragmatismo, mas num momento de tensão como esse, o general do exército estava se encontrando com o ministro da Defesa chinês. Na sua análise, esse fato é relevante? Isso dá um tom de alinhamento quando, bom, tudo isso está vindo à tona? Marcos, na verdade, isso é muito relevante. O Brasil, querendo ou não, agora, por mais que não seja uma escolha oficial, querendo ou não, todos os países agora estão escolhendo onde eles vão se posicionar ali. A Índia, a gente viu que ela tentou se posicionar no meio termo, né? Estou fazendo aqui parceria com ambos os lados, tanto Estados Unidos quanto o bloco ali da Rússia e tudo. No entanto, o Brasil tem sim se aproximado cada vez mais. A gente viu não só agora o comandante do Exército Brasileiro, que ele está lá na China, e eles falaram realmente que ele foi lá para intensificar as cooperações militares do Brasil com a China, mas a gente viu que ele foi e vários outros representantes têm ido um mês atrás do outro para a China para fechar vários acordos ali. E não só isso, a gente teve também, por exemplo, há poucas semanas a gente teve um outro fórum, um outro encontro ali do BRICS, e durante esse encontro o chanceler chinês ele chegou a comentar que a China estaria disposta a trabalhar junto com o Brasil para que o BRICS ele pudesse ascender nessa nova governança global e ter um papel de cada vez mais destaque. Então, a gente está vendo essa cooperação aumentar. E não só isso, mas também o Vladimir Putin chegou a comentar um tempo atrás, que numa entrevista para a Xinhua, que é a mídia estatal chinesa, sobre a importância tanto do BRICS quanto da cooperação de Xangai, que é um outro bloco que também é liderado pela China e pela Rússia, e que tem vários outros países que agora a gente tem no BRICS, por exemplo, o Irã. Então, isso é muito significativo, querendo ou não, a aproximação cada vez maior do Brasil com o que Vladimir Putin e Xi Jinping têm chamado de um novo bloco de poder.